E aí, nação, a análise de Mauro César na partida entre Flamengo e PSG. Mauro César vai abordar temas importantes como Felipe Luiz, vai falar sobre os invejosos. O Flamengo tem tudo para fazer, nação, uma ótima temporada no ano 2026, tá bom? Nos ajude interagindo neste vídeo, curtindo, comentando e compartilhando para toda a nação rubro-negra, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nação, nos ajude, inscreva-se no canal, tá bom? E acompanhe, nação. É vencido? Talvez não, mas... Esse vídeo até o final, tá bom? Até o fim. Um abraço. Não, talvez não, talvez sim. Poderia ter vencido. Teve chance de fazer o segundo gol. Assim, a questão é que as pessoas esperam que o time, o investimento do PSG é 7, 8 vezes maior que o do Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem. A média de idade do PSG é de 24,2, o time que foi para o jogo. O Flamengo 30,5, porque o time brasileiro, para ter jogadores do nível de Alexandre, Jorginho e outros, tem que ter os caras que não têm 30 anos. Você consegue os caras que estão já no final da carreira. Eles contratam jogadores na flor da idade, jogador jovem, inteiro, com gás, atacantes que jogam e marcam e que decidem, né, muito mais do que os jogadores que você tem aqui à disposição do futebol brasileiro. E eu acho que tem uma coisa importante que é assim, a zoeira, a gozação, obviamente faz parte. Eu acho, como diz o André Rocha, nosso colega, jornalista, uma coisa meio infantilizada, os caras que vão para um chat de um programa para ficar falando as coisas que você fala em um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp tem lá o cara que é rubro-negro, que você vai tirar o sarro, vai sacanear. Aqui a gente pode discutir futebol de uma maneira um pouco mais inteligente, mais adulta, né? O que se viu ontem está muito claro. Eu li uma frase em algum lugar assim, Flamengo mostra o seu real tamanho. Sim, é maior do que as pessoas imaginavam. E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis, que hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara tá vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, está fazendo para se aproximar desse time aí. Gente, tirando o Palmeiras, não existe time do futebol brasileiro que consiga enfrentar o Flamengo se o Flamengo estiver minimamente organizado. A questão é, o Flamengo pode ser o Flamengo do Sampaoli, com um preparador físico que dá soco na cara do centroavante, e pode ser um time que está harmônico, com um bom técnico, trabalhando da maneira certa. E com potencial para melhorar, porque pode fazer, se o senhor Boto for competente, aliás, as bobagens que ele falou lá para o Diário AS merecem também um comentário daqui a pouco, né? Bobagem pela posição que ele ocupa, né? Declaração totalmente inadequada para um diretor de futebol de um clube. Mas, enfim, se ele fizesse contratações corretas, que ele não fez ao longo desse ano. O Flamengo teve só um centroavante, o Pedro se lesionou 2 vezes, quebrou o braço depois da lesão muscular. Ontem, claramente, sem condição, se esforçando para poder estar no jogo, pela relevância do jogo, para o clube, para a torcida, né? E não tinha outro centroavante. O centroavante que contrataram, o Juninho, não foi aprovado, está indo para o Pumas do México. Não contratou um zagueiro, o Flamengo, em dado momento, teve que colocar zagueiro da base, o menino não estava pronto, até quase queimou o garoto, né? E um goleiro também, para ser uma sombra para o Rossi, que fez, aliás, uma partida ruim. Né? Ruim. O Rossi, ele falha 2 vezes, no gol anulado e no gol do Kvaratskhelia, que ele amortece a bola para o jogador do PSG. Eu achei que o primeiro tempo aquém, mas depois, o segundo tempo diante, o Flamengo fez um jogo muito bom e poderia, claro, não acho que mereceria vencer. O PSG joga mais, jogou melhor, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido, teve chance. As 2 jogadas do Plata lá com o Pedro, a jogada que o Plata chuta por cima, a conclusão do Pedro que bate no zagueiro e sai, ali era a bola do jogo, para você tentar chegar a um 2-1. Ou seja, não só suportou o PSG, como teve perto não digo, mas teve chance de fazer 2-1. E vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas defesas difíceis o Rossi fez no jogo? Não teve. Nem o, Zero. Nem o goleiro deles também. Sabe quantas finalizações no alvo o PSG conseguiu desferir? 4 em 120 minutos. Sabe o que significa? O sistema defensivo do Felipe Luiz é muito bom. É muito bom. O time do Flamengo, ele ficou 40 jogos de 78, sei lá, na temporada, sem sofrer gol, mais da metade. E nesse jogo de ontem, gente, estamos falando de um time que meteu 5 no Tottenham outro dia, 7 no Bayer Leverkusen, 5 na final da Champions na Inter de Milão. Esse time chutou 4 bolas na direção do gol. O goleiro do Flamengo, que, aliás, uma frase boa que eu vi ontem foi: o Rossi fez mais bobagens do que defesas. E foi isso. Ele errou nos 2 gols, o validado e o anulado. E não fez nenhuma defesa difícil. Não teve grande defesa. Para o Marquinhos ele também sai mal, né? Sim. No último lance lá. Sim, tem saída ruim do gol e tal, mas assim, defesa difícil ele não fez. A mais difícil foi a do pênalti que ele pegou, que foi uma defesa bonita. Mas na bola rolando, ele não foi exigido. Eu achei que foi uma atuação que mostrou um Flamengo maior do que a gente imaginava. Não sei se vai seguir esse caminho, porque a gente nunca sabe. O Felipe Luiz não renovou o contrato ainda. Não sei se os dirigentes vão fazer alguma bobagem durante o ano, vão acertar. Mas acho que o Flamengo saiu com uma imagem muito positiva,
uma atuação muito boa e poderia ter tido um pouco mais de sorte e ter conseguido ganhar o troféu. Os pênaltis foram lamentáveis, evidentemente. A gente pode buscar mil explicações. Cansaço emocional, pode ser um pouco de cada coisa, cada um pode ser motivado, pode ter errado por um motivo diferente, mas foi uma lástima a cobrança de pênaltis. E o PSG perdeu 2 ainda, né? Perdeu 2. Ainda assim, eles perderam 4 seguidos. Negócio bizarro. O pessoal estava lembrando ontem o Brasil e Paraguai em 2011, que o Brasil perdeu 4 também. Eu nem lembrava disso, mas é um negócio muito raro. Mas tirando os pênaltis, o primeiro tempo ficou aquém. Eu achei uma atuação muito boa e acho que mostrou uma força do Flamengo com relação a uma competição como essa, para mim, melhor do que encomenda. Porque há uma diferença. É legítimo jogar, gente, de várias formas. Você pode jogar contra as cordas o tempo todo ali, só se defendendo. E você pode jogar de uma maneira que o adversário, que foi o que aconteceu ontem, te empurra para o teu campo, eu vou ficar com a bola, você vai ficar no teu campo, eu vou jogar aí dentro. E o PSG fez isso, e claro que ia fazer. Mas também conseguiu, em alguns momentos do jogo, ter a bola, jogar, construir, sair jogando. Primeiro tempo não, mas depois conseguiu trabalhar melhor. Eu achei uma situação muito boa. Aí tem 2 maneiras de ver. Você pode olhar como um adulto, como diz o André Rocha, um adulto infantilizado, que só fica repetindo essas coisas de troféu de igual para igual, essas coisas de nem de 15 anos, que são bobas, né? E você pode olhar futebol de maneira séria. Eu repito, eu entendo que isso faça parte de gozação de amigos. Agora no trabalho, no café, tá sacaneando o outro ali, porque perdeu, porque não ganhou e tal. No grupo de WhatsApp lá da turma, tudo isso é compreensível. Agora, numa discussão minimamente adulta sobre futebol, o que se viu, na minha visão, foi algo muito diferente disso. E o que eu noto é uma preocupação na linha do que o Sobis falou lá nesse vídeo que eu vi hoje na rede social. É um alívio, inveja e um pouco de receio. Talvez medo. Porque o nível que o Flamengo apresentou ontem foi muito alto, muito alto. E se souber rejuvenescer o elenco à medida que vem cada janela, contratando jogadores mais jovens, mantendo alguns que estão mais veteranos, mas mesclando um pouco mais. E o Flamengo precisa de quê? De jogadores que no ataque, o Plata ontem fez a grande atuação, mas não decide. O jogador de frente, para jogar da maneira que o Flamengo joga, ele tem que trabalhar sem a bola, colaborar com o time, correr para trás, mas tem que ter poder de decisão, como os grandes atacantes europeus fazem. E esses caras não decidem. O Plata não decide, ele não faz gol, ele não dá passe. Jogou muito bem, taticamente, coletivamente, mas não consegue ser um jogador decisivo. Então o desafio deles é fazer com que esses caras ou mudem o perfil ou ter outros jogadores que façam isso. E o Boto não pode passar um ano, né, sem contratar um centroavante, sem contratar um goleiro reserva para botar uma sombra no Rossi, goleiro bom, né, que possa disputar a posição de fato, e um zagueiro. Ontem, por exemplo, repito, o Pedro, ontem tinha torcedor do Flamengo criticando o Pedro. Cara, o cara jogou machucado, ele não ia jogar ontem, nunca. Esse rapaz voltou de uma lesão de ligamento cruzado em 2025 com 7 meses. Essa lesão demanda 9, 12 meses para o cara voltar a jogar futebol profissional. Ele voltou em 7, um tempo recorde. Ele quebrou o braço, ficou fazendo todo aquele trabalho, ele sofreu lesão muscular, se esforçou para jogar. E ontem, a jogada do pênalti, ele participa. Tem a jogada de pivô dele que dá sequência ao lance e depois é marcada a penalidade máxima. Ou seja, ele ainda colaborou, mas ele não tinha condições de dar pique. E houve momentos do jogo que o PSG encurralou o Flamengo mandava a bola longa, e ele não tinha como correr. Além de não ser um jogador veloz, se ele fosse dar 4, 5 piques, ele estava arriscado a estourar o músculo de novo. Aí, de repente, fica 2 meses parado, só volta em fevereiro, você perde o jogador para o começo da temporada que vem. Então, acho que ele fez o possível, né? Fez o possível. Acho que a culpa é de planejamento. Faltou você ter um centroavante ontem saudável, um outro bom jogador, com dinheiro para contratar, para ocupar esse espaço. E mesmo sem ele, o Flamengo ganhou os títulos importantes no final do ano. Eu acho que mostra ainda mais o valor do trabalho do Felipe Luiz, que mexeu muito bem na equipe, de forma corajosa, tirando os volantes que estavam pendurados, os volantes que entraram bem, especialmente o De La Cruz, fez um bom jogo, muito bom jogo. Agora, os pênaltis foram terríveis, né? Os pênaltis foram a nota baixíssima na atuação, que foi muito boa. Eu achei a atuação muito boa. Eu repito, você pode olhar isso do olhar de um torcedor aliviado, que torce para outro time, e ficar com essas bobagens, essas frases bobas e tudo, que eu acho que é uma coisa extremamente infantil, que vale na gozação, mas numa análise minimamente séria. É o que a gente faz aqui. Aqui não é um programa de torcedor, né? Então, se você espera aqui a papagaiada, aquelas bobagens e tal, não é aqui que você vai encontrar, certamente. Porque a gente vai falar sério sobre o futebol, porque é o nosso trabalho, o futebol é coisa séria. Agora, numa análise séria, gente, entendeu? Isso aí realmente está muito claro. Foi um jogo muito bom do Flamengo, uma demonstração de força, e agora depende muito de você ter continuidade. E a primeira providência é renovar o contrato do técnico, o que ainda não aconteceu. Tarefa do seu Zé Boto, evidentemente, com o presidente, que é o BAP. Vou falar já.